Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta Ação Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje a gente vai receber um convidado muito especial que tem muita história para contar. Ele já foi morar nos Estados Unidos, ele já participou de gravação de filme conhecido aqui no Brasil. Hoje ele atua como mentor de carreiras e também como Global Program Manager. Ele é um especialista em gerenciamento de projetos e ele vai contar muito mais coisa para a gente aqui. E de largada, por favor, curte o episódio, segue esse podcast para não perder nada aí sobre os outros episódios também. E lembrando que em breve eu venho aqui trazer mais novidades sobre o livro do Tarja Preta São Silvestre, que originou o nome desse projeto do podcast, que vai ser lançado agora no segundo semestre. Bom, vamos direto ao ponto, vamos falar do nosso convidado. Eu tenho aqui a minha colinha, o meu roteiro. Ele é o filho do Álvaro e da dona Inesita. Álvaro, mais conhecido como Léo. Ele é irmão do Franklin e do Wesley. Ele é marido da Laura e pai do Lucas, de 13 anos, e da Chloe, de 9 anos. Como eu falei, atua como desenvolvedor de carreiras, é um especialista dos bons em gerenciamento de projetos. Também atua como Global Program Manager, é um membro ativo da nossa comunidade e dos nossos encontros da comunidade Paternidade e Negócio. Seja muito bem-vindo, Michel Camargo. Uau, valeu, brigadão, hein? Que Valeu, bela apresentação. Tá aqui. Pô, bacana. Cara, eu tô usando um pouquinho agora o roteiro, às vezes eu saio do roteiro, então queria te agradecer por estar aqui. E só um comentário, o Michel foi a pessoa que me convidou para participar do primeiro episódio de gravação de podcast como convidado. Então, Michel, obrigado. Poxa, Se esse bacana. projeto está acontecendo também, tem muito aí da tua ajuda, cara. Nossa, Valeu. eu fico lisonjeado. Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado por me receber aqui. E vocês que estão assistindo, obrigado também pelo tempinho aí de ouvir aqui esse podcast. Boa. Nosso futuro palestrante, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso aí. Isso aí. Qual que é o teu momento hoje, Michel? Para onde você está olhando, botando tua energia? Marcelo, eu tô apaixonado agora por alguns projetos que eu estou fazendo em paralelo, que é o Gente Conectando Gente. Legal. Né, que é um projeto que começou de uma percepção que eu tive de um outro projeto, no Camargos Cast, Tá. né, que é um podcast que eu gravo com meu primo, com o Eduardo, que foi missionário há 20 anos. Então eu pego também um pouco dessa experiência, desse conteúdo dele, para a gente discutir um pouco lá no Camargos Cast, levar um pouco de conhecimento e também de histórias de superação. Então a gente tem convidados lá, muitos empreendedores, muita gente boa com histórias de superação. Você foi lá contar do Tarja Preta São Silvestre, né? Então encaixou perfeitamente lá no Camargos Cast. Sim. E agora eu tô com Gente Conectando Gente, que está sendo maravilhoso, assim, muito gratificante. Não sabia que era só eu mandar uma mensagem para alguns executivos, CEOs, e que, cara, eles estão vindo gravar comigo. A gente grava, até brinco, não é o sofá da Hebe Camargo, é o sofá do Michel Camargo. Da hora, da hora. E aí eles vêm, nós gravamos lá. E aí eu tô com bastante coisa já gravada, o pessoal tá trabalhando na edição. E aos pouquinhos eu solto cortes. O primeiro episódio eu vou soltar primeiro no Spotify, eu quero dar uma fortalecida no Spotify. Legal. E depois eu levo pro YouTube. E eu tô muito, muito feliz com esse projeto do Gente Conectando Gente. E o mais recente, eu não tô, tem muita coisa acontecendo. Eu tô agora com uma palestra sobre gerenciamento do medo, como lidar legal. com o medo. Eu chamei de Medo Corajoso. Boa. Então, é uma palestra que nasceu, já vou palestrar na semana que vem, então estou muito animado e era para ser por um grupo de 30 pessoas, nós já estamos em 80 pessoas. Olha só. Cara, eu tô animado. Boa. Tô gerenciando o medo. Dá um medinho. O medo continua Medo aqui. corajoso, hein? O medo Tem que ser tá um medo aqui, corajoso. mas a gente Boa. gerencia ele. Boa. Legal. Cara, só nessa introdução aí, só nesses primeiros comentários, eu já tenho aqui de largada duas perguntas. A primeira sobre o Gente Conectando Gente.
nessas gravações que você está trazendo executivos, enfim, CEO, C-level e tudo mais, líderes que começaram lá da base. E aí, quando você liga uma pessoa ligando para outra pessoa, gente conecta gente, tudo a ver com o nome, e aí eles super topam participar contigo. Até agora, você identificou algum padrão dessa galera que sai da base e chega numa liderança executiva? Tem algum padrão? O que tem de diferente? Tem, Ou Marcelo. de igual, né, na verdade? Eu não imaginava que o padrão fosse. Eles se conectam com a missão do canal. Porque quando eu faço o convite, muitos deles há anos não me veem. Então eu até falo assim, acho que os caras, não será que vem? Vem. E aí quando a gente fala, pô, Michel, você tá aí, tá aqui no Brasil, pô, que bacana. Eu falei, deixa eu te mandar a missão do canal. Que a missão é longa, mas em resumo é apoiar, ajudar, inspirar a liderança dessa nova geração. Então, Boa. os jovens que estão chegando agora no mercado de trabalho, que estão naquela fase ainda assim da faculdade, pô, será que eu estou fazendo o curso certo? Putz, e se eu sair? Mas se eu ficar até o final, será que a minha vida vai acabar porque eu fiz uma faculdade que eu não gosto? Ou, poxa, eu quero ser promovido, mas eu tenho que sair dessa empresa? Estou esperando a empresa investir em mim, mas não vem. O que acontece? Então, várias questões. E o Gente Conectando Gente está na missão de trazer algumas respostas e inspirações para esses questionamentos. Legal. E quando eu apresento essa missão para os executivos, eles aceitam de primeira, por conta da missão. Então, qual que é o ponto ali em comum com eles? É a vontade de colaborar, porque muitos caras ali já chegaram no momento que dinheiro já não faz mais tanta diferença. Entendeu? Então, eles querem realmente ajudar as pessoas, ajudar a nova liderança, compartilhando a história deles e dando dicas. Então, isso é muito gratificante de ver como isso é um senso comum entre esse grupo. Boa, boa. E a galera tem, como você falou, né, esse prazer de contribuir, né? Até porque, até fazendo uma analogia com a corrida, às vezes o pessoal vê eu postando corrida de meia maratona, maratona e tal, pô, São Silvestre, que a gente fala bastante aqui, e aí o pessoal fala, pô, mas eu nunca corri, né? Eu acho que eu não aguento correr nem 1 quilômetro. E aí um dos comentários que eu costumo fazer é, todo mundo começou do zero. Inclusive o Bolt lá, que já ganhou N prêmios e tudo mais, recorde mundial. Todo mundo que hoje corre uma maratona de mais de 42 quilômetros começou do zero, bro. Começou do zero. Pô, muito legal você falar isso, porque eu acabei dividindo em 3 sessões lá. Boa. Então tem o conteúdo da base ao topo. Legal. Eu criei esse grupinho, esse subcanal lá dentro. Vou dividir dessa forma. Porque são executivos que literalmente saíram do zero, né? Com um trabalho simples e foram crescendo, e hoje estão em cargos de diretoria. Tem o outro que é gestão, projetos na prática. Boa. Que são gerentes de projetos ou executivos de projetos, portfólio, programa, que também contam dicas de como eles saíram também de cargos de analista tal, e cresceram para se tornarem gerentes ou executivos hoje, focados por um conteúdo de gerenciamento de projetos. E tem o outro que é gestão na prática. Não me lembro agora o nome. Gestão na prática. Que são CEOs que falam, vão lá compartilhar também a sua história e falam muito de liderança. Daí, naturalmente, eles já falam para aquela pessoa que já está ali num cargo já de supervisão ou de gerência e está buscando ascender na carreira. Então, tá muito legal. Eu estou adorando esse projeto e estou tendo o sangue frio de soltar o conteúdo aos poucos, porque estamos trabalhando na edição para deixar o trabalho bem legal, bem atrativo. Legal. Não tenho dúvida, cara, que vai gerar um impacto aí super positivo, principalmente para a galera que está chegando. E eu lembro que a gente conversou, inclusive nos bastidores aí do Gente Conectando Gente, que boa parte da tua carreira ali do início foi construída no call center, né? E conectando com isso, cara, a gente... Existe uma crença de que, pô, o call center enche o saco às vezes quando tá ligando e tudo mais, mas a gente sabe a importância que tem de uma venda ativa, de um atendimento ao cliente via esse canal, né? Via ligação, para ficar aí mais simples o entendimento. E qual que é a tua visão
de dentro, né? Você que veio de lá, qual que é a tua visão sobre trabalhar no call center, sobre ter uma primeira experiência de trabalho, porque normalmente o call center está ali mais focado na base. Quando a gente olha para a base, mais em jovens, aquela questão do primeiro emprego. Eu confesso que acho que ainda deve estar assim, mas você pode me corrigir. Qual que é a tua visão sobre trabalhar no call center? Porque hoje é uma visão, se você fizer uma pergunta para 10 pessoas, eu arriscaria dizer que fala, cara, call center é desafiador, é estressante. Como foi para ti? Call center é desafiador, mas eu entendi que quando eu cheguei lá na PA, eu achava que o call center se resumia àquela PA? a posição de atendimento. Boa. É aquela mesinha lá com o seu computador, o headset, né? O fone, Legal. para você fazer a ligação, ou receber a ligação, ou tratar algum ticket ali. São 6 horas de trabalho. Tem uma escala, 6 por 1. Tá? Então, às vezes, domingo você tem que ir trabalhar. Tá. É desafiador. Porém, é um lugar que eu percebi que é um oceano assim azul de oportunidades, sabe? Tem muita oportunidade lá dentro. Me dá um exemplo. Um exemplo, vou dizer o que eu fiz. Tá. Eu via uma equipe chegando e mexendo no computador para lá, mexendo no computador para cá, levando cadeira para lá, para cá, e eu fui tomar na minha pausinha lá, fui me interessar, falei: "E aí, beleza? Um trabalho aí, o que está acontecendo, tal?" "Ah, aqui é o projeto de remanejamento da central A, que vai daqui, vai para o outro andar, tal." Falei: "Projeto? Mas assim, como assim? Vocês são da área de manutenção?" Não? Falou: "Não, eu sou o líder do projeto, eu aqui tô com esse cara aqui que é de tecnologia, aquele outro ali é da área de planejamento, que ele quer garantir que a ligação chegue, que não sei o quê, papapá." Aí eu falei: "Ué, existe isso? Eu achava que era só botar cadeira, que algum..." Falou: "Não, tem toda uma estrutura. Dá uma olhada no painel ali na área do café, que tem lá as oportunidades de trabalho que eu nunca tinha dado importância." Eu achava que era só para inglês ver, sabe? E aí, quando eu cheguei ali e olhei, eu falei: "Cara, tem mesmo." E aí eu conversei com a coordenação. Aí a coordenadora falou: "Eu era supervisora, eu tô aqui hoje na coordenação, mas eu já tive aí no seu lugar, tem oportunidade." Eu falei: "Ah, mas eu não queria muito trabalhar na operação, não era..." Ela falou assim: "Não, mas tem na área de treinamento, tem na área de planejamento, tem na área de tecnologia. E tecnologia você tem suporte, você tem telecom, você tem redes, você tem desenvolvimento." Falei: "Caramba, tem área de implantação, e tem área de projetos de TI." Nessa época, a TI era aquela coisa, ou você trabalha em banco, ou TI tá TI também na época era bombando, chamado né? CPD, né? Tá bombando. E aí, foi aí que eu vi que não era só a PA, que tinha ali um monte de coisas ali que segurava aquele atendimento para ficar em pé, né? Boa. Legal. Né? E, cara, ainda nesse bloco de negócios, de carreira, daqui a pouco a gente entra mais aí na história de vida do Michel também, conecta com a paternidade. Falando sobre, conectando com o tema da tua palestra também sobre medo, né? Você lembra de algum medo na tua carreira que esse medo, hoje ele não existe mais, e o que você fez, cara, para acabar com ele? Aquele medo que paralisava, sabe? Sim. Um medo que tentou me paralisar foi quando chegou na minha mesa lá, minha superintendente falou: "Olha, tem um projeto aqui secreto, você não pode compartilhar com ninguém. Nós vamos comprar outra empresa e a galera que vai vir de lá é toda bilíngue e a gente vai ter que fazer um mix em todas as áreas. Então, a área de treinamento, RH, a área de projetos, a gente vai ter que peneirar os melhores. A gente vai ter que receber o currículo de todo mundo, a gente vai ter uma pessoa de RH e de recrutamento ali com a gente, vai ser um projetão para fazer parte dessa fusão e ver quem que dessa empresa nova que a gente está adquirindo vai ficar e quem daqui vai sair e vice-versa." E quando eu me dei conta do porte, do que era e que tinha essa possibilidade, né? Falei: "Pô, mas na minha cabeça era assim, pô, se o cara fala inglês ou fala já espanhol, já é melhor do que eu. Uma Só falo crença, português." crença limitante. Eu nem sabia o que estava por vir. Falei: "Caramba." Aí aquilo me inquietou muito. Tive medo. Tá. Eu falei: "Cara, eu acho que eu sou o dono do projeto, mas depois de terminar o projeto eu posso rodar." Essa é a verdade. E aí esse medo, que eu aprendi a gerenciar esse medo muito cedo, depois a gente pode até falar um pouco disso, mas respondendo essa pergunta, esse medo me jogou para frente. Tá. Porque eu tinha uma amiga que sempre me chamava para visitar lá nos Estados Unidos e eu nunca ia. Nunca ia, porque os Estados Unidos não era um lugar que eu queria conhecer. Eu já tinha ido para o Japão, tinha ido para outros países da Europa,
e os Estados Unidos não me atraía. E aí, naquele momento, eu já fazia curso de inglês e tal. Falei, cara, acho que eu vou lá e já comecei a me organizar para fazer essa viagem. Então, esse medo que o corporativo me trouxe me jogou para frente, porque daí eu acabei indo, dei um jeito e fui para os Estados Unidos. Tive que vender o carro. Fui para lá, nas minhas férias, para estudar. Eu me matriculei num colégio público lá, que pode, com o visto de turista. É permitido, é legal. E aí eu fui lá, durante os 30 dias que eu fiquei lá, eu fiquei 27 dias estudando, indo para a escola todo dia. Mas essa não foi a vez que você mudou de vez lá. Não com foi a vez que eu mudei de família vez. e tudo Não, mais. não. Cara, não. só para te contar uma história, a gente trabalhou juntos, né, na Iron Mountain, uma empresa, enfim, multinacional americana e tudo mais. E, cara, por muito tempo eu tive uma crença muito limitante em relação ao meu inglês. E eu estudava inglês, sei lá, mais de 10, 15 anos em várias instituições e tudo mais. E toda vez que eu ia participar de alguma reunião, eu sentia medo, angústia e tudo mais, de, pô, dava uma suada frio, assim. O negócio que me dava uma limitada. Por quê? Porque um dos meus pontos fortes na carreira também sempre foi a forma que eu me comunicava. Então, quando a gente muda o idioma, isso já dá uma limitada. Se você está sentindo algo mais emocional, medo ou qualquer coisa que te limite, cara, a tua performance, o teu destaque cai N vezes mais, né? Então, eu ficava muito recuado. E eu sofria por antecedência também. E aí até trabalhei muito isso em terapia. Muita gente que me conhece hoje que eu falo disso, fala, cara, não é possível. Não parecia, não transparecia. Mas por dentro eu tava com um baita de um medo. Só que era um medo corajoso, porque eu não deixava de fazer. Mas ele me limitava e me, enfim, fazia com que eu talvez não gerasse os resultados que eu podia, né? E aí, em um determinado momento, com bastante terapia, muita autorreflexão, eu me fiz uma pergunta do tipo, mas peraí, quantas pessoas já criticaram o meu inglês? Eu trabalho numa empresa americana. 0. Tá. Quantas pessoas já elogiaram o meu inglês depois de receber um cliente, receber um gringo em alguma reunião? Porra, algumas. E algumas, inclusive, que eu tinha ali como referência na carreira, né? Talvez ali no papel das pessoas que você chama no Gente Conectando Gente. Cara, a partir do momento que eu enxerguei isso de fora, falando, mas peraí, eu tô me autocriticando absurdamente, estou sofrendo com isso, mas até agora os meus clientes, os meus parceiros, os meus chefes, os meus líderes, ninguém falou nada. Então o que está errado aqui? Sendo que eu tenho uma quilometragem aí de estudo de uns 10, 15 anos. Ah, meu inglês é o mais fluente do mundo? Não, mas eu sempre acreditei também que a coragem, o modo que eu chamo até do nós vai, o inglês nós vai, ele abre muito mais porta do que aquele inglês perfeito que você vai querer ter e não vai, cara. Não vai sair do outro lado, entendeu? A crítica com relação ao sotaque, ao seu acento, normalmente vem de brasileiro. Sim. O gringo não... Até ouvi um chinês, um indiano falando, né? Pois eu tava numa call lá na Iron mesmo, com uma diretora, a Vinita, e todo mundo ali falando, e a gente tinha acabado de contratar um time de desenvolvimento para uma migração lá. E aí era um mix de pessoas da Índia, do Brasil, tal, e tinha um brasileiro que na hora de chegar a vez dele, era um desenvolvedor, aí pularam ele, e o Scrum Master lá, o Scrum Master falou, ela falou, mas e o Gustavo, não vai falar? Conversar toda em inglês com ela. Ela falou assim, olha, ele não tá à vontade, ele não fala bem inglês e tal. E aí eu acho que é o nosso papel como líder é fazer o que ela fez. Gustavo, você tá num ambiente seguro aqui. Boa. Eu também. Na hora eu tirei o chapéu pra ela, assim, eu tava em casa, remoto, né, que bate palma. Legal. Porque ela empoderou ele, aí ela falou, você tá num ambiente seguro. Aqui é o lugar para você falar. Então, e se faltar alguma palavra, algum dos seus amigos vão te ajudar. Então, por favor, eu quero que na próxima você se apresente e você fale, sim, o status das suas entregas, tal. E ele fez. Cara, e o cara não falava bem? E eu me vejo no Gustavo. E eu sempre, quando precisei, a galera entrou para me ajudar. E eu me sabotava até eu conseguir internacionalizar minha carreira, conseguir trabalhar em empresas globais. O recrutamento perguntava, e o seu inglês? Eu falava, é básico. Tá, tchau. Eu parei de falar isso. Sim. Comecei a falar, o meu inglês, eu quero que você avalie. Boa. Devolve a pergunta, né? Legal. A gente pode marcar, então, um teste com não sei o quê? Aí eu... Fala inglês, sim. E, normalmente, quem te avalia é o próprio pessoal do Brasil, sim, ou então alguém
de Mas fora. o gringo tá mais de boa em relação ao teu inglês do que o brasileiro. Exato. Velho. O gringo que vem falar com você, ele já tá acostumado com esse nível de inglês quer do aprender o brasileiro, do português. francês, do indiano, do chinês. Quer falar bom Então ele dia. só quer saber se você tem coerência no que você fala. É isso. E aí, a sua avaliação que você achava que você não falava nada, você passa. Sim. Então, por isso que eu falo, perde o medo. E aí a prática do dia a dia vai te ajudar a levar à perfeição, ou a melhor fluência e tal. Total. E, cara, é muito louco, porque a hora que eu tive essa visão de fora, mas peraí, sou eu que tô me autocriticando absurdamente e deixa eu... No dia seguinte eu acordei, tudo que eu sentia de medo no corpo, de ansiedade e tudo mais, não tive mais, cara. Aham. É um negócio, do dia pra noite. Mas eu aprendi mais inglês enquanto eu dormia? Não, o inglês era o mesmo, entendeu? Só que eu passei a olhar o inglês de forma diferente. Então, até para essa galera que está chegando agora, que tem muito mais tecnologia envolvendo o uso de idioma, tradutor e tudo mais, mas é um baita assunto também e a gente sabe que tem muita oportunidade, né? A questão lá do livro que eu mandei para ti, do Global Workers, lá do meu Maravilhoso, amigo Gustavo, É. que deve vir aqui também. Gustavão, por favor. O tanto de oportunidade que tem para trabalhar daqui do Brasil para essas empresas de fora, pelo nosso perfil, pela nossa cultura, pelo nosso fuso horário e ganhando em dólar. Aham. O nosso fuso horário favorece demais. Boa. Demais, porque a gente consegue atender tanto o pessoal da Latinoamérica, Norte América e parte da Europa. Grande parte da Europa. Sim, sim. E ainda, se bobear, a gente ainda pega o finalzinho do dia lá do pessoal da Ásia. Então, a gente está num lugar muito privilegiado. Então, quem tem a coragem de ir lá e de abrir a boquinha e tentar e passar e fazer um teste mesmo, deixa eu fazer o teste, não passei dessa vez. No teste você vai se ligar o que está faltando. Total. E aí você vai de novo. Total. E utilizar a tecnologia a favor, né? Eu tive a oportunidade de mentorar, também dou mentoria, desenvolvimento de carreira, né? E aí, pessoas com bloqueio de inglês, é muito interessante. Porque muitas vezes a pessoa já tem um conhecimento básico e está precisando só de um empurrãozinho, só de uma oportunidade de praticar todo dia. É realmente uma coisa que está na cabeça que a gente precisa estar lá para empurrar e para fazer a pessoa desenvolver. Eu sei que o teu bloqueio, se é que tinha algum bloqueio, você quebrou também de uma forma aí mais aventureira e tudo mais, que vai do teu perfil quando você decidiu ir morar lá fora. Mas teve alguma outra coisa, ou tiveram outras situações, enfim, técnicas ou qualquer coisa que você usou para derrubar esse bloqueio até para uma pessoa que, pô, eu vou ficar no Brasil, não vou fazer um intercâmbio, não vou estudar na casa da minha amiga e tal, que você possa trazer e se puder já dar um resuminho da tua história lá, do dia que você teve o desafio da casa, aquela é boa também, que você teve o problema lá da casa que você morava e tal. Eu pensei, qual o problema? Porque aconteceu tanta coisa. Mas aquela é diferentona, né? E o pessoal acha que é só glamour quando vai para lá também, mas tem muito desafio. Tem né? muito desafio, porque como eu te falei, eu não era nenhum fã dos Estados Unidos e tal. O que me empurrou lá foi realmente eu identificar que, tipo, cara, eu não estou conseguindo aprender inglês aqui. Eu já tinha também chegado naquela empresa que eu estava num limite ali da profissional. Falei, cara, se eu sair daqui, para eu continuar aqui, não tem para onde crescer mais, né? E aí eu tomei a decisão de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. E quando eu fui para lá, tanta coisa aconteceu, tanta coisa, mas eu vou falar desse exemplo aí da casa. Tudo começou porque, cara, comprei uma geladeira que fazia gelo automaticamente. Pô, maravilhoso, né? Tecnologia, né? Maravilhoso. Hoje eu lembro, gente, cada coisa que a gente faz quando vai para os Estados Unidos. Primeiro que eu fui buscar essa geladeira, quem mora nas montanhas lá são as pessoas muito ricas, moram nas montanhas. Então a gente pegou, o nosso carro era enorme, então a gente foi até lá a montanha, subindo. E tinha uma senhora lá que ela tinha acabado de comprar a casa, e as casas lá vêm com geladeira, vêm com micro-ondas, vêm com fogão. E ela queria trocar tudo. Ela falou, não gostei, eu vou trocar tudo. Você entendeu o naipe da pessoa. E aí a geladeira estava com nota fiscal e tudo. E era a geladeira que a gente queria, que fizesse gelo automaticamente. Afinal, estou nos Estados Unidos. Colocamos no carro, meu filho veio do ladinho assim. Só tinha o Lucas nessa época? Só tinha o Lucas nessa época, ele veio do lado assim, a gente lá espremidinho. Bem, descemos, levamos a geladeira para casa, colocamos lá no local.
E aí, na hora de conectar lá, você tinha que fazer um furo num cano, no cano da pia, para fazer uma emenda, fazer um T lá, colocar um T lá. Até aí, é muito simples. Eu só precisava de saber onde que era a chave geral da água. E aí eu fui lá, toda casa tem uma casa de máquina, né, do ar central e da água e tal. Eu achei que ali onde era o ar-condicionado também tinha uns negócios, uns registros de água lá. Fui lá, fechei, da água quente, da água fria. Eu abri e saía um fiozinho de água. Falei, acho que beleza. E a gente foi lá e fez o furo no negócio, tirou o cano. Quando tirou o cano, mas subiu uma pressão de água absurda, e a gente não conseguia encaixar o cano de volta. Caraca. A gente só desencaixou, dá pra colocar ele de volta. E a gente tava eu e meu irmão, e a gente tentando aquela água congelante. E aí a casa tinha basement, né? Porão. E eu tava no piso principal. E quando eu olhei, a água já cobriu o calcanhar. Nossa. De tanta água que saía. E tava começando a ir pros quartos. Cara, foi um desespero. Um desespero. E eu falei, cadê? Aí O que vocês fizeram? eu fui para um vizinho, falei, onde que fica a água central? Aí o inglês teve que funcionar. Aí o inglês sai, que é uma beleza. Aí, onde que é o central da água? O vizinho falou, não sei, mas você não mora aqui? Eu moro, mas eu nunca precisei desligar. Eu falei, caramba. Onde que é? Cara, a única coisa que a gente conseguiu depois, sei lá, de uns 20 minutos, foi encaixar o cano de volta, prender lá. Mas, quando eu descia no basement, lá no basement o ar sai pelos cantos do teto. Ali virou uma cachoeira, caía água por toda parte. Então a gente alagou a casa. Foi de uma situação... Tinha seguro? Tinha seguro. Boa. Tinha seguro. Mas foi dramático. Foi difícil. Deu vontade de voltar nessa hora? Ou você fala, não? Cara, só deu vontade de sentar e chorar mesmo. Falar, eu alaguei uma casa, como é que vai funcionar esse negócio do seguro? Quanto que é um seguro para recuperar essa casa? Dá para recuperar? Porque lembrando que lá é tudo madeira, né? A estrutura não é bloco. Sim. Eu falei, como é que vai ser recuperar isso? Molhou a madeira inteira, porque é tudo de carpete aquele piso que nós estávamos. Foi uma cagada, velho. Imensa. Aí chegou, no mesmo dia veio a empresa, a seguradora, aí sai arrancando, levanta, tira a sofá dali, bota pra garagem, arranca todo o carpete, aquelas ventoinhas, coisa de filme, imensa, assim, liga, ventando na casa. Né? É rápido, bem rápido. Boa. Bem rápido. Traz o aspirador que suga a água, é um monte de gente. Chega um monte de gente na sua casa do nada, num dia que você só queria colocar a sua geladeira para fazer gelo, de repente sua casa tá tomada de funcionários, de gente que tá arrancando carpete, botando as ventoinhas lá para funcionar, para começar a recuperação da casa. E aí eu tive que mudar para casa de uma amiga por quase um mês, morar na casa de uma amiga lá até recuperar a nossa casa. Caramba. E, cara, o que te fez ir para lá, né? E a gente está falando bastante aí dos jovens e tudo mais, que talvez estejam até em época de olhar mais para intercâmbio, oportunidade de estudar lá fora, alguma bolsa de estudo, quem está aí na escola federal pública, enfim. O que você poderia dizer para essa galera que tem esse sonho de ir morar lá, estudar lá, para aprender inglês ou fazer qualquer outra coisa, mesmo que seja trabalhar? Acho que seu irmão tá lá, né? Foi tá pra lá. Tá lá. Aí, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos porque para mim já era uma coisa, eu tinha uma amiga lá, lembra que eu fui passar as férias lá antes? Sim. Ela me apresentou todos os amigos dela, então eu já tinha ali uma rede de apoio, uma rede de apoio, uma referência. Boa. Mas, de repente, sua referência é na Europa, então a gente tem Malta, que você pode estudar inglês, está na Europa, e aí também você pode aprender espanhol. Então também é um lugar muito bom. Tem Irlanda, o pessoal vai muito. Irlanda, África do Sul. Sim. Nos Estados Unidos, eu fui para aprender inglês, mas eu acabei aprendendo espanhol primeiro. Caramba. Que região que você ficou lá? Eu fiquei no estado de Utah. Tá. Eu cheguei no estado de Utah. Então, dá uma olhada onde você tem referências para também... Eu vi muita gente muito sozinha lá, e aí não é legal. Principalmente se você... saúde é desafio? Questão de saúde não é um grande desafio, não. Porque tem alguns mitos, né, que fala saúde nos Estados Unidos, você está ferrado, é muito caro. Depende. No estado que eu estava, tem muito apoio, benefício para quem não tem condições financeiras. Se você prova, olha, não tem condição financeira, minha situação financeira está aqui, eu estava só de passagem e estou aqui. Muita gente doa para o hospital. Então, você aplica lá para alguma das bolsas da cidade e tal, para você ter um apoio de um desconto ou até 100% de... Boa. Mas isso você vai saber discutir depois. Eles vão chegar, você vai chegar quebrado. Eles vão te arrumar. Aí na hora da saída, eles vão te passar o cheque. Entendi. Aí você fala, não tem. Aí é onde você começa a negociar como que você vai pagar essa conta
E é isso que surpreende o brasileiro, entendeu? Não se assuste, calma. Dá pra... Pergunta. Se você não perguntar, ninguém vai te falar. Isso que é dolorido. Eles não vão te falar assim, você não gostaria de aplicar? Eles não vão fazer isso. Eles partem da premissa que você já sabe e que se você não perguntou é porque você não quer. O que torna para nós difícil. Para eles é até desrespeitoso te oferecer algo, porque né? eles podem... Talvez. Porque eles não invadem o espaço do outro nem a pau, Juvenal. Então, Aí muda a cultura, né? O que a gente fala que, pô, a cultura é diferente, né? E eu falava, por que eles não falam? Por que não sei o quê? Mas não é, ele não quer invadir seu espaço, não quer te ofender. Boa. Te falar, você não tem condição de pagar essa conta, tal. Alguém pode se ofender e processar. Tudo lá tem essa coisa, né? Sim. Cuidado com o que fala. Boa. Então, a dica que eu dou é vai para um lugar que você esteja... Tem alguma familiaridade, tem alguém conhecido. E se não tiver, aplica para... Vai para um método mais caro, que é de babá, ou de cuidador, ou de alguma coisa, que daí tem uma agência por trás, alguém ali, para você não se sentir tão sozinho. Que eu vi gente lá ficando depressiva porque estava sozinho. Principalmente num lugar que neva. Pô, São 5 meses nevando. Sim, não sai de casa, né? O primeiro ano de neve é maravilhoso, tal. Depois você já não aguenta mais. É complicado neve. Imagina. Não vê muitas vezes o sol e tudo mais, né? Enfim, às vezes sol até tem, mas você não consegue sair porque a neve está acima do meio da porta, né? Porque também as atividades externas na neve são muito caras. Boa. Normalmente o estudante está com a grana apertada. Sim. Então ele não vai lá. Dificilmente, pode ser, mas de esqui, total é caro, é um pacote caro. Bom ponto. Outras coisas lá que você faz durante essa estação do ano são coisas mais para um outro nível, assim, sabe? E aí você tá ali para estudar, você fica mais com a grana apertada. Então, para quem tá sozinho, é meio complicado. Então tem que dar atenção a esses pontos aí. E você comentou que não olhava muito para os Estados Unidos, mas já tinha viajado para o Japão, enfim, para outros lugares da Europa e tal. Tinha algum lugar, quando você era criança ali, adolescente e tudo mais, eu lembro que você já dividiu comigo que você cresceu ali na Coab de Carapicuíba e tudo mais. Tem até uma história, se você puder compartilhar sobre ali o carrinho de cachorro-quente, que você me contou por cima ali enquanto a gente... ia para aquela missão de doação de sangue e tal. Te agradeço aqui também publicamente por ter me apoiado nessa. Valeu. Um dia eu conto aqui o que significa isso. Mas na tua infância, você via algum programa, tinha alguma coisa que fala, cara, eu não devo ficar aqui, eu quero viajar, eu sou do mundo. Sim. Tinha alguma motivação? E aí você conecta com a história lá do cachorro-quente, se der. Tá, beleza. Tinha assim, era muita propaganda da CCAA na época. Peak and Blue Freedom, tinha uma coisa assim, uma propaganda, tal, aquelas crianças fazendo inglês e tal. Eu achava aquilo o máximo. Então eram duas coisas que eu queria muito fazer quando eu era pequeno. Estudar inglês e fazer natação. Então eu ia muito na natação com meu amigo, com o Camilo. E eu ia ficando... O Camilo que eu conheço? O Camilo que você conhece, verdade, legal, você conhece. Eu conheço o Camilo. Olha que louco, né? O mundo. E aí... Dá um abraço pra ele. É muito curioso. Legal, mano. Olha, Camilo virou meu amigão aqui, ó. É. E aí, eu ia lá acompanhar ele na natação. Tipo, ficava lá do lado do vidro, lá olhando, falava, puta, um dia eu quero fazer natação. E aí, quando entrou uma grana, comecei a trabalhar, tal, fui fazer natação. Pô, que legal. Então eu fazia, tal. Então ficou pendente o inglês, aí logo quando pude, comecei a fazer aula. Tá. Então tinha essa coisa que veio lá de trás, da infância. Minha tia, a Evelyn, foi fazer inglês e tal, e eu achava o máximo que ela fazia inglês. Eu falava, ela faz inglês. Chique, tipo, né? A carreira dela tá... Não, porque muito cedo eu já pensava em trabalho. Boa. Eu já ficava assim, nossa, ela nunca vai ficar desempregada. Ela sempre vai ter oportunidade de trabalho, ela fala inglês. Porque só ela começar o curso eu achava que ela falava inglês. Então veio daí a coisa do inglês. Boa, boa. E, cara, como que foi essa infância que você pensava? Via a tua tia Evelyn lá, fazendo curso de inglês, ao mesmo tempo você saía lá para, enfim, trabalhar, você vai dar... Tô dando um spoiler aqui já, né? Você me contou por cima. Trabalhar ali no carrinho de cachorro-quente. Como que é? Como que era essa história aí, cara? Essa passagem? Não foi uma história... É bem legal, porque hoje eu entendo quem eu sou hoje. Então, por exemplo, meu pai é um cara muito comunicativo. Boa. Meu pai é aquele cara que para na fila do mercado, faz amizade, bate papo, tal. E eu acho que por eu sempre ver ele ser essa pessoa, eu nunca tive muito problema de falar com pessoas, tal, de ser bloqueado por pessoas. Sempre tive facilidade de comunicação. Então isso veio graças ao meu pai. Mas meu pai tinha uma dificuldade com hierarquia, né? Então ele não parava muito nos trabalhos dele, né? Então
Então ele estava sempre empreendendo de alguma forma. Então ele pegava lá o isopor, enchia de latinha e ia vender nos shows. Então, e às vezes, aí eu via, às vezes ele voltando com o isopor vazio e às vezes pela metade. Porque tinha muita concorrência e tal, e aquele isopor era pesado pra caramba, fica no ombro. E aí eu ouvia ali as conversas da minha mãe, mas e a água, e a luz, como é que vai fazer? Não entrou, tal. Então, os meus irmãos não pegavam muito essa parte. Eu tava ali, mas eu tava vendo... Você é o mais velho? Eu sou mais velho. Tá. Então eu via esse movimento acontecer e tal, e meu pai indo fazer entrevista, procurar emprego, saia com a pastinha debaixo do braço para entregar currículo e tal. E meu pai sempre estava fazendo algum curso. Fazia curso, especialista de segurança, não sei o quê. Que também é uma coisa que eu sou muito antenado, fazer cursos. Eu adoro ter aquele conhecimento. Será que modelou, né? Modelou, E aí, acho que é uma das coisas que meu pai contribuiu para ser quem eu sou, né? Boa. Mesmo na dificuldade. Acho que mesmo na dificuldade que a gente estava passando ali, aquele perrengue, dá para você se conectar com o que é bom. Total. E aí eu fiquei, cara, não posso passar por esse perrengue quando eu crescer. Eu pensava assim, eu quero fazer um curso. E aí o primeiro curso que eu fiz foi de datilografia. Olha. Que existia. Hoje deve ter o curso de digitação. Digam que tem, por favor. Eu arrisco dizer que não mais, né? Eu vejo pelos meus filhos, não tem. Talvez. E aí eu ia lá fazer curso de datilografia e tal, já para tentar solucionar esse problema futuro, que nem existia, mas eu falava, não, eu tenho que estar preparado. Ah, minha tia está fazendo inglês, um dia eu vou fazer, porque eu tenho que estar preparado. Então eu sempre tive essa coisa de estar preparado para evitar passar por algum perrengue financeiro no futuro. E, cara, te ouvindo aqui, o que te faz pensar que teu pai tinha algum bloqueio com hierarquia? Me chamou a atenção isso. Ele era muito rebelde, meu pai não gostava. Ele vinha reclamando lá, tipo, sei lá, inventavam alguma regra lá no trabalho e tal, então ele queria ser o líder do movimento. Não, vamos reunir, vamos falar, não pode ser, não sei o quê. Eu já pensava, nossa, meu pai vai ser mandado embora de novo. Não falava, mas eu pensava, eu via o movimento, né? Então, acho que por eu estar sempre muito ligado no que estava acontecendo, por isso tem que tomar cuidado com o que fala com perto de criança. Sim. Parece que não, mas a gente tá Eles captando tudo. Total. Eu tava ali só obsorvendo, falava, nossa, meu pai ele tá querendo fazer isso de novo, ele vai ser mandado embora. Caramba. Você já sabia do resultado, porque ele já tinha chegado contando que tinha sido mandado embora. Aí passava alguns meses, tal, saí daquele trabalho, tal, aí era picos e vales. Essa é uma boa pergunta para você fazer lá no Gente Conectando Gente para os líderes, né? Como é que vocês lidam com o perfil ali mais líder de movimento, o perfil mais rebelde? Porque as gerações elas vão passando e tudo mais, tá mudando tecnologia, ambiente de trabalho, cultura e tal, formato de trabalho, mas esse tipo de perfil mais rebelde que coloca mais opinião, eles continuam. E como que essa galera lida com essas novas gerações? Cara, os nossos filhos, você tem lá 13, 9, eu tenho 2 de 8 em casa, é totalmente diferente da forma que era na nossa época. Agora imagina na época do teu pai. Anotado. Mas a personalidade... É verdade, uma boa. Vai existir, só muda o ambiente, na verdade, né? Uma boa. Boa pergunta. E aí foi aí que veio a história do carrinho de cachorro-quente. Aí meu pai já tava meio, tipo, vou comprar um carrinho de cachorro-quente que era caro. Não sei como que é hoje, mas era caro, era um investimento mesmo. Porque ele comprava o ponto, imagino eu. Ou não, só tinha que comprar o carrinho. E aí tinha ali o menino do milho, que vendia lá do lado de um ponto de ônibus lá na Coab 1, de Carapicuíba. Tá. Aí meu pai falou, eu vou. Aí meu pai foi lá, conversou com o rapaz do milho. Falou, posso parar aqui? Pode parar, mas só lembrando que tem dias que a Nair vem, que é a moça do pastel. Meu pai falou com a moça do pastel, viu ali como é que era e foi pra lá. E aí começou, aí ele comprou, fez esse investimento que eu lembro que não foi uma coisa barata. Lembro que até fui ver alguns carrinhos com ele lá na Santa Efigênia, em alguns lugares assim, em Osasco, para cotar, que tinha assim, se tem um espaço para aquecer o purê é mais caro, se não tem é mais barato. Olha só. E aí eu fiquei responsável de manter o purê quente, meu pai comprou um carrinho mais barato, que já era caro. Entendi. Então o purê estava sempre num pote dentro de um isopor lá, e aí no inverno era difícil, então eu tinha que estar sempre indo e voltando para manter o purê quente. Lá na tua casa. Era, sei lá, uns um quarteirão e meio, sei lá, um quarteirão talvez, até em casa eu ia com o pote
E trazia um quentinho para ter sempre o cachorro quentinho. Meu pai vendeu bem. E o que que te ensinou, cara, a trabalhar com o teu... Porque eu já trabalhei com meu pai por muito tempo em comércio, né? Esquema de padaria e tal. Eu lembro, saía da escola, ia pra lá. Eu tinha 12 anos quando eu comecei a trabalhar com meu pai. Aham. E aí, entre os meus 13, 12, 13, até uns 14, 15, eu trabalhei com ele. Era ali no Piratininga, em Osasco. Olha só, sei. Eles tinham acabado de construir, ou estavam construindo o pedágio da Castelo Branco, então alagava muito ali, porque ali era uma fuga do pedágio ou da obra e tudo mais. Então, direto passava nos programas lá do Cidade Alerta e tudo mais. Ou era crime, ou era a rua cheia d'água, né? E tudo mais. Mas eu lembro que era um desafio de relacionamento, de conviver. Pô, eu tava ali no auge da adolescência, pô, começando a namorar e tudo mais. Às vezes usava o telefone, meu pai ficava bravo e tudo. Mas eu aprendi muito com meu pai sobre atendimento ali ao balcão, a lidar com... Lidar, talvez tenha outra palavra, mas a atender pessoas que estavam ali de passagem, que às vezes consumiam bebidas alcoólicas, mas geravam um faturamento alto para o comércio também, do tipo, Sim. cara, a gente não é que é um mal necessário, mas é o tipo de perfil de cliente da região que a gente tem que estar e a gente tem que atender bem, assim como a gente atende a tiazinha que vem comprar o pão todo dia às 6:30 da manhã. E até hoje, quando me perguntam qual foi o trabalho que você mais gostou, foi esse trabalho na adolescência com meu pai. E eu não digo que foi pelo trabalho, é porque meus pais se separaram aos 7 para 8 anos de idade. Ah, então você Então é estava porque eu próximo. ficava próximo dele. é. E, pô, eu ficava ali às vezes no caixa e tudo mais. Então era uma forma que hoje eu entendo o porquê, né? E o que que você aprendeu ali, cara, com Você é um o cara seu muito Léo? do físico, né? Você falou do seu pai, você tá arrepiado. Tô arrepiado. Meu pai que, em memória, seu Belmiro. O que eu aprendi com meu pai foi o seguinte. Você faz umas perguntas, hein? Você aprofunda. Não, pô, a gente Bom, sempre tem o que aprender. A gente lembra, talvez a gente lembre agora. Não, né? assim, com meu pai, eu lembro que... Eu lembro que tava bem frio, e aí a gente tava subindo o carrinho, e aí, como eu te falei, de casa até o ponto era um quarteirão e tal, e meu pai tava lá com o chapéuzinho dele, assim, um marronzinho que ele tinha, veludado, e ele perguntou assim pra mim, você quer ficar em casa? Eu vou, não sei o quê. Eu falei, não, pai, eu vou com você, tal, porque eu percebia no meu pai que ele ficava um pouquinho envergonhado no começo, ali até a coisa engrenar, ele tinha uma certa timidez, assim, ele não estava muito à vontade ainda, sabe? Imagino. E aí ele me perguntou assim, você não tem vergonha, não? E aí eu falei pra ele, vergonha de quê? Não, quero te ajudar. Eu tinha vergonha, na verdade, né? Mas eu não queria dizer pro meu pai, sim, pai, tenho vergonha. Eu também queria ajudar ele, motivar ele, sei lá, dar uma força. Eu tava tentando dar uma força ali. Então eu falei, não. Então a gente ia lá e eu lembro que meu pai soube lidar com essa... Eu percebi ali que ele também não estava à vontade, mas estava fazendo o que precisava ser feito. Sim, Ele estava só fazendo o que precisava ser feito. Ele precisava alimentar a família dele. sim. Eita. E Me pegou, hein? alimentou. Caramba. E alimentou, né? Não, me alimentou. Sim. E Me alimentou. deu muito certo, né? E eu lembro que... E ali também aprendi a lidar com todo tipo de gente, né? Porque tinha vezes que a gente ia ali no lugar do... E aí, Fernando, valeu. Que daí meu pai tinha... Às vezes ele vendia cachorro-quente ali numa casa de show que tinha ali. E aí a galera vinha pegar o guardanapo pra usar pra, né, seda, Droga. pra maconha, tal. E ali era tudo contado, né, cara? Era pro cachorro-quente, não era pra abastecer vício, né? Então mas tinha que ter jogo de cintura, né? Então minha mãe sempre falava, lá a gente morava na frente ali, tinha todo tipo de gente, né? Desde o usuário ao traficante e tal. E eu aprendi a lidar com todos eles, a cumprimentar um por um. E aí, fulano? Beleza? E aí, Michel, vamos fazer não sei o que. Puta, cara, tenho que ajudar a pegar um pão ali pra minha mãe, já vem. Você tem que dar uma... E às vezes você tem que passar um tempinho ali, tal. E minha mãe falava assim, não fica muito ali, que se chega a polícia e leva esses caras, você tá junto. Sim. Então você tinha que ter jogo de cintura, saber lidar com todo tipo de pessoas, né? Então
Eu lembro de uma situação que conecta com essa que você está falando, de violência e tal, que um dia meu pai me ligou e falou, olha, hoje você não precisa ir porque assaltaram a padaria durante a noite. Era uma mini padaria, né? Não é, enfim, mas era uma padaria. E ele falou, cara, não precisa ir porque assaltaram lá, então vou ver o que vai fazer e tal. Aí eu falei, não, eu vou. Aquela coisa de estar próximo, de proteger mesmo, né? Na adolescência e tudo mais. Resumindo, eu fui. E aí a gente abriu a padaria, na verdade tinham cerrado a grade, lá do fundo entraram e roubaram a caixa registradora e mais algumas coisas. Durante o dia, eram umas 10 da manhã, passam-se alguns garotos vendendo uma caixa registradora. E falou, ô, português, você não quer comprar uma caixa registradora? Não é Entendeu? possível, E, cara. e a gente ficava bem assim de frente para a comunidade ali do Piratininga e tudo mais. E era assim, e o segurança da nossa padaria, na verdade, ele morava ali na comunidade, ele estava fugindo porque ele tinha tido um relacionamento com um dos líderes lá da Vixe. facção e tal. Então ele, em alguns dias, ele chegou pra gente e falou assim, cara, talvez eu não venha mais, e se eu não vier, ou é porque eu sumi, ou é porque sumiram comigo. Então, talvez, português, você vai precisar contratar alguém novo aí, mas vai dar tudo certo, né? A gente estava falando um pouco antes nos bastidores. Deus sabe o que faz e bota na conta de Deus e vamos. Mas eu queria comentar uma parada, cara, e te vendo aqui emocionando, contando sobre o que você aprendeu com seu pai. Eu tenho outro viés, que é algo que eu critiquei muito meu pai, principalmente nessa época, e agora eu já começo a arrepiar. Posso te contar, antes de você perguntar, o que eu acabei chorando aqui e não contei o que eu prometi pra mim mesmo naquele dia. Boa, boa. Que daí eu falei pro meu pai que não, né, que você ia. eu ia, não tem vergonha, tá tudo bem, mais. tal. Uhum. Mas era frio, eu queria estar em casa, na verdade, mas assim, tava lá. E naquele dia no caminho eu pensei, falei, eu preciso dar um jeito de quando eu começar a trabalhar, eu não ser eu conseguir ser independente. Meu pai não precisar me bancar, não precisar ficar pagando nada pra mim. Eu quero honrar o meu pai e minha mãe, me tornando independente financeiramente e tendo sucesso na minha carreira. Então, acho que naquele dia ali, algum gatilho foi apertado ali. Mas é legal você ter perguntado isso, porque aí vem umas memórias assim que faz tempo que a gente não acessa. E te ouvindo, como eu falei, eu acessei uma memória, mas não muito do que eu aprendi. De novo, para mim ali era o emprego que eu respondo até hoje que eu mais gostava, mas muito mais para estar perto do meu pai. Mas eu lembro que nessa época também, por muito tempo, da minha vida adulta, inclusive, eu critiquei meu pai. E quantas vezes a gente critica quem vem antes da gente, e a gente acha que critica talvez mais do que honra. E eu criticava porque muitas vezes nesse trabalho da padaria, eu chegava da escola, ficava ali no caixa tal, ele pegava as coisas dele e ia para casa dormir. Eu achava e julgava que ele estava indo para casa dormir, mas na verdade, conhecendo um pouco a história dele, que foi adotado, que sofreu várias violências durante a vida, de tudo quanto é jeito e tudo mais, que tinha muita grana, perdeu tudo, reconstruiu, perdeu de novo. Na verdade, ele estava vivendo uma baita de uma depressão e ele ia para casa porque ele não tinha condição de ficar ali, ou talvez ele não queria que eu visse ele daquele jeito. Ele tinha usado toda a energia dele pela manhã. E só quando eu vivi o meu primeiro, literalmente, primeiro não, o segundo ali do Tarja Preta São Silvestre, que foi durante o meu divórcio, que dava 8 horas da manhã, eu mal tinha conseguido dormir, com aquelas jaquetas que fechava até aqui. Eu falei, cara, não tenho condição. A reunião era às 8, era 8h01, eu estava levantando da cama e entrando na chamada com a câmera desligada. E ali, durante a terapia, eu parei de julgar o meu pai, porque, na verdade, eu estava vivendo algo parecido. Então, não é que ele estava indo embora para casa dormir de vagabundo. Ele sempre foi um exemplo de trabalhar. Por isso que eu comecei a trabalhar com os 12 anos. Era o meu exemplo de trabalho, assim como minha mãe. Mas, cara, a gente julga muito mais quem veio antes da gente do que a gente honra. Então, a pergunta que fica para todos nós, galera, e eu me faço essa pergunta até com os meus pais não estando mais aqui, o que precisa acontecer para a gente honrar mais? E aí, por que eu estou falando isso? Eu faço questão de começar esse podcast honrando as pessoas que vêm antes da gente. Então, cara, Michel, filho de tal, irmão de tal, pai do Lucas, da Chloe, casado com
Entende? Porque isso nos dá força, Michel, dá energia. Você está aqui hoje, você foi para os Estados Unidos muito por essas convivências ali com o teu pai ali no carrinho de cachorro-quente. Você trabalhou a vergonha ali. E olha que louco. Qual que é o nome, o título da tua palestra? O medo? Corajoso. O medo corajoso. Ali, nesse momento com o teu pai, o que você teve ali? Um medo da vergonha, tudo mais, o medo de ir, mas você foi o quê? Corajoso. Corajoso. É. Louco, louco. Sim. Cara, a gente já entrou no bloco de paternidade, se deixar a gente vai embora, né? Me conta aí, me veio agora na cabeça, o teu maior desejo como pai do Lucas e da Chloe. Cara, eu quero mais que eles sejam... acho que se eles tiverem esse desejo também de serem independentes e felizes, está ótimo. Hoje eu entendo que paternidade é você se tornar inútil, né? Sim. Quando eu perceber que eu não sirvo mais nada para eles, que eles não precisam de mais nada de mim, pô, foi um sucesso. Isso que eu acho... Essa compreensão veio há poucos anos. Até por ver a relação dos meus pais, tal, que minha mãe era aquela que ficava em casa, cuidou da gente, tal. Acho que uma das coisas que eu também trabalho com o que eu trabalho, com projeto, com organização, tal, e uma parte de comunicação, isso que veio do meu pai. Mas a parte de organização veio da minha mãe. Meu primeiro trabalho, minha mãe veio com um bloquinho e uma caneta, tá aqui. Você vai começar a pagar o imposto da Coab, que era tipo R$ 12, e você vai controlar. Se você comprar uma calça, se você fizer um curso, vai colocar aí para saber quanto sobra. Olha que legal. E guarda um pouquinho, tal. Então esse controle que fez toda a diferença na minha vida inteira, Você traz de até não hoje? me perder financeiramente, não me perder. Trago até hoje na vida pessoal e no meu trabalho, né? Que no meu trabalho eu tenho que ter, né, escopo claro, controle, Sim. um planejamento, uma previsão. É previsão, você sabe o que vai acontecer no mês que vem. Total. Você sabe o que vai acontecer. Nunca me enrolei em cartão de crédito. A pessoa fala, não, cartão de crédito e tal. Não, porque eu sabia, eu anotava. Então, esse caderninho da minha mãe, hoje ele é uma planilha no Excel. Mas é uma cultura que foi implantada em mim pela minha mãe que garantiu o meu sucesso no trabalho. Olha que legal. E hoje, meus pais se tornaram pessoas que têm filhos independentes, os 3. Então, eu olho para isso e falo assim, caramba, às vezes minha mãe já reclamou, não serve para mais nada. Ótimo, é esse o caminho mesmo. E depois eu até lendo livros e tal, entendi, falei, é isso mesmo. Quando você não precisa, seus pais não precisam mais de você, é sucesso. Porque você não vai estar dando dor de cabeça, não vai estar atrapalhando, não vai estar incomodando. Você vai estar ali só para suportar eles, para suportar, não digo de suporte, né? De ajudar. De ajudá-los, de ver o que precisa tal. Então eu quero que eles sejam felizes e independentes. Boa. E quando eu me sentir que eu não sirvo... Pô, ninguém tá me pedindo nada, já sabe trocar o pneu, já sabe resolver isso sozinho. Falei, caramba, então deu certo, ele tá sabendo se virar. Eu acho que isso vai doer quando acontecer. Eu falo isso, mas eu acho que, hoje em dia já... Não, é homeopático. Outro dia eu cheguei em casa, o Lucas fez um filé à milanesa. Ele empanou o negócio, tal, fritou. Ele tem 13 anos. Eu fiquei, caramba... Bom, fome, ele não morre mais. Então tá certo. Mas o Lucas sempre foi de se virar mesmo, então Eu tive esse choque recentemente, quando até pouco tempo atrás, os meus estão com 8, eu dava banho neles, né? E principalmente com o Joaquim, que sempre foi um desafio de eu criar mais conexão. O Samuel me ama desde o dia 0 e ele olha para mim, o olho dele brilha, assim e tal. Com o Joaquim, eu sempre coloquei um pouco mais de esforço. Hoje já está muito mais natural, né? Ele sempre foi muito mais, assim, conectado com a mãe. Aquela coisa de, porra, mãe, sabe? Sei. E o Samuel mais comigo. Talvez até por serem 2, a gente ter dividido um pouco o cuidado mais, né, braçal ali no início e tal. Enfim, são conexões que a gente talvez não entenda nesse mundo. E, cara, com o Joaquim, eu criei uma conexão com ele de bater um papo, porque os meus são gêmeos, então eles fazem tudo juntos. E o banho era separado. Então, enquanto eu estava dando banho no Joaquim, eu perguntava, filho, como é que você está se sentindo? Você está bem? Pô, durante o divórcio. Cara, como é que é isso para você? Uma novidade aqui, outra ali, mudança de escola. Então, eu comecei a me conectar e ele, como não viu o irmão, ele se abria mais. De repente, eu parei de dar banho nos caras, velho. Agora, pai, eu vou tomar banho, fecha a porta e, entendeu? Eu falei, e agora? Eu tenho que criar outra conexão. Onde eu vou conversar com o Joaquim? Ou com o Samuel também conversava. E aí, enfim, você vai criando outras formas. E aí, cara, eu tenho uma parada muito forte com questão do tempo, com a nossa presença aqui, porque, de novo, os meus foram muito cedo.
assim, pro normal, né? Minha mãe foi em 2008, com 43, e meu Nossa, pai foi em jovem. 2016. Enquanto os meus filhos estavam nascendo, meu pai se foi. Então, foi um desafio ali de vida e morte ao mesmo tempo, sabe? Uhum. E aí tem uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, que é o seguinte: chegou teu dia, hoje é teu último dia, você sabe disso. Se você pudesse deixar uma única mensagem final para o Lucas e para a Chloe, qual seria essa mensagem? Eu diria para eles: tenham medo, mas sejam corajosos. Foda. Porque para mim isso é muito significativo. É a história da minha vida. Eles vão assistir sua primeira palestra? Não sei. Não tinha pensado nisso. Acho que pode ser. Pode fazer. Sente, É. sente como seria para ti. Cara, um livro ou um curso que mudou tua vida aí que seria legal as pessoas conhecerem. Cara, é um livro que eu acho que já não tem mais, mas acha aí num sebo, que é o Você Pode e Deve Ser Feliz. Você pode e deve Você ser pode e feliz. deve ser feliz. Ali explica a vida de um ponto de vista dos caminhos Que legal. corretos de você viver a vida. Por exemplo, qual que é o seu papel como filho? Qual é o seu papel como esposo? Qual é o seu papel como irmão? Qual é o seu papel como funcionário, como chefe, tal, tal, tal? Como que você se comporta de acordo com o seu papel. E a gente está sempre exercendo vários papéis. Hoje, eu estava aqui, ontem eu falei para você, eu sempre tô do seu lado, né? Eu sempre sou o entrevistador, eu sempre sou o apresentador, né? Sim. E hoje eu tô aqui, eu estava muito desconfortável. Mas eu falei, eu não posso chegar lá e tentar conduzir nada. Eu tenho que fechar minha boquinha Boa. e deixar conduzir. O que, para mim, é uma dificuldade. Eu fui andar de jet ski com o Du, e o Du foi lá pilotando. Eu tava com cagaço. Porque eu não tava pilotando. Ele falou, mas você tem medo? Eu falei, não, eu só preciso pilotar. Deixa eu pilotar. Deixa eu pilotar e eu fui. Ele falou, ué. Eu falei, pois é, o meu problema é não estar pilotando. Não tá no controle? Não tá no controle, eu tenho um problema. Interessante aí. Terapia. Interessante Chamou aí. o terapeuta. Interessante, hein? Ó, Vera, tem mais um potencial cliente aqui, hein? Pois é, eu tenho esse. É um problema, isso pra mim mesmo. E aí, hoje foi um exercício. Te entendo. Tá aqui, né? Eu tava assim, ai, como é que vai ser, tal. E tô sendo bacana, eu tô deixando, soltei. Não pareceu quando a gente tava falando do teu pai ali, não, né? Não, ali é que eu te falei, isso é bom de fazer pergunta, né? Você faz umas perguntinhas. E aí boa. veio algumas memórias que fazia Bom. tempo que eu não Que bom. parava pra pensar. Terminando aqui, quem sabe uma ligaçãozinha, né, pro seu Léo. Seu Léo que É, pode o ser Léo. chamado, né? Léo e a dona Nê. Não, os dois. Minha mãe foi uma mãe muito severa, né? Muito severa. Muito severa. E que bom, porque hoje os três estão muito bem, não tem nenhum problema, tá tudo bem. E às vezes ela pensa, mas será que onde eu errei, tal. Ela fez o que ela pôde, né? Todos Ela nós. fez o que sabia, né? Sim. Todo mundo fez o que podia e tal. E aí, acho que como a gente também muito cedo começou a acessar ambientes positivos, de pessoas positivas, de assuntos de prosperidade, de pra frente e tal, acho que também a gente conseguiu levar certas situações que aconteceram tal, para um lado também positivo, né? De não, tipo, eu apanhava da minha mãe, hoje eu tenho uma revolta da minha mãe. Não, hoje a gente entende que cada um deu o que tinha e como rapidamente a gente conseguiu ter certo conhecimento, inteligência emocional, tudo, muito cedo, então a gente conseguiu direcionar isso para uma coisa muito boa. Então, nós três estamos muito bem, os três, bem, trabalhando com filhos, tá tudo certo. Minha mãe e meu pai fizeram um ótimo trabalho, então tá tudo certo. Da hora. E você me falou um livro, eu te perguntei um livro que mudou a tua vida. E pode ser que seja um livro diferente, pode ser o mesmo, tá? Mas um livro que todo mundo deveria ler. Se você quiser até direcionar mais para a galera jovem, que é quem você fala lá, conversa no Gente, conectando gente. Eu tenho o livro que mudou minha vida e eu tenho o livro que eu falo, cara, esse todo mundo deveria ler. Tava aqui. Cadê aquele que tava aqui do Dr. Geraldo? 100%. Tá ali atrás. Tá Onde? Tá atrás de um dos livros aí. 100% presente? Tava aqui. O livro acho que tá atrás do Augusto Cury ali. Procura. Atrás do Augusto Cury ali. É excelente esse livro. Tá disponível. Vamos achar. Levaram o livro, gente. Mas estava aí.
Tava aí. Procura ouvir. É esse aqui, ó. Eu vou falar o nome Você dele. lembra o nome? 100%... Aqui, ó. Ele tá na Amazon. Aqui? Não tá. Tava bem ali mesmo esse livro. Tá, eu acho que alguém resolveu ler essa semana. Ele é tão bom que a galera levou. Hã? Oh, meu Deus, eu vou A galera levou. ter que olhar na ficha da bibliotecária. Eita. Mas é bom mesmo. Ele é tão bom que a galera levou aqui, ó. Alugou. Peraí, eu vou achar aqui, peraí. Cara, pra mim é um que tá aqui também, ó. Eu já falei, mas cara, pra mim o que mudou minha vida foi esse aqui, ó. O Poder do Hábito. Esse mudou minha vida. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu falei pro Fernando aqui, o dono do estúdio, eu falei, cara, a maioria dos livros que mudaram minha vida, esse aqui também me deu uma visão de rotina muito. E eu lembro que enquanto eu li esse livro, lá em 2019, quando tudo começou, do Tarja Preta São Silvestre, eu ouvia que, você tá entrando numa modinha, né? É modinha esse livro e tal, tá todo mundo Aqui, falando. achei. Vai tá modinha. Livro fresquinho, novo, que eu li, chama 100% Como Superar Obstáculos e Conquistar Tudo. Olha, É o livro do Geraldo Lopes. Eu gostei demais desse livro. conheço. Ele é um advogado que realmente teve uma vida com uma origem bem humilde, bem complicada, com várias... Como toda história de sucesso, né? Nenhuma é reta, né? Várias curvas, vários altos e Várias do baixos. Tarja Preta São Silvestre, né? Vários. E eu fiquei muito surpreso com as coisas, porque eu já conhecia ele, uma pessoa assim, mas não sabia da história dele. Boa. E ali são exemplos de uma pessoa que eu vi e que está aqui e que a Carne e história osso, de né? vida dela, assim, o que ela fez, ela fala das práticas dela, né? Tá. Das práticas dele de desenvolvimento, de conhecimento para mudar a realidade dele. Caramba. Então essa é muito legal. E mais uma vez, falando de gente conectando gente, você vê lá executivos, CEOs, tal, os caras investem muito em autoconhecimento. Sim, De saber quem é, a identidade, sim. das capacidades e o que dá conta, o que não dá conta. Tem um outro padrão aí, né? É Nessa outro padrão, galera. é uma outra... E o cara vai lá no Gente Conectando Gente, eu não ganho nada, eles não ganham nada, Sim. é simplesmente doar o tempo desses caras, Servir. servir, doar esse tempo, tipo, tá aqui, ó, esse conteúdo aqui pra vocês, aí ó, vai pra internet, pra quem quiser no mundo ouvir, traduzir. Isso é de uma generosidade, isso é que é transbordar mesmo pra todo mundo, assim, e é incrível. E aí esse livro do Dr. Geraldo é Cara, muito legal por isso. Vou procurar, porque um pouco do que você trouxe, do que ele estruturou o livro, é uma das reflexões e um desafio que eu tive também de como colocar isso no livro do Tarja Preta São Silvestre, que inclusive em breve eu venho trazer mais novidades para vocês, que lança nesse segundo semestre, que é o motivo do podcast ter esse nome também. A gente já falou um pouco do livro. Você estava até dando uns pitacos lá, você e Fernando, na algumas capas que eu criei com a inteligência artificial. Aí, Pô, a gente bacana. podia gravar um outro episódio só para falar de IA, né? Que a gente Cara, tá usando IA, e tudo mais. IA é um tá? negócio de louco. Loucura. O pessoal do call center é o que vai mudar a vida do call center. Boa. O pessoal dos jovens do call center corram, porque com a IA o call center vai ser invadido pelos 40 mais, 50 mais. Olha só. Porque IA você tem que ter muita bagagem, muito contexto, muito conhecimento. Vou gravar com um cara aqui, provavelmente é o próximo episódio, e ele tem 40 anos, praticamente de carreira, e a gente vai falar sobre etarismo, algumas coisas, e eu vou trazer esse teu ponto sobre IA, como ele está enxergando. Hoje ele está atuando como conselheiro, baita ponto para a gente explorar, e é o poder de fazer pergunta, de ter o contexto que você estava me falando, né? Que essa galera não tinha a facilidade que os nossos filhos têm hoje de ter Alexa lá, né? Meu filho às vezes está fazendo lição de casa e pergunta para Alexa. Opa! É complicado. É complicado, mas é a nova geração e a gente também tem que estar aprendendo a lidar com essa Usar, né? Como nova usar. geração e Moderação. eu acho que compartilhando as histórias. Sim. A gente também pode, porque por conta das redes sociais, de como que eu falo lá no Gente Conectando Gente, de ver o bolo pronto, ouvir histórias que inspiram, ver quem chegou lá, o que ela fez, tal. É o que eu falo nas minhas mentorias também. Falo, qual que é a sua referência? O que você está querendo? Mas você sabe que para chegar ali, Sim. você vai ter que passar por algumas etapas, tal. E também tem gente que procura mentoria porque está com medo que o chefe quer promover ela, não quer ser promovida. Já vi várias situações.
Essa eu fiquei muito surpreso, porque pra mim, na minha cabeça, todo mundo queria crescer. E tem gente que não. Só que se a pessoa, esse chefe colocar ela lá, ela pode sofrer muito. Sofrer muito. E entrar em parafuso. Sim. Então tem que ser também desenvolvido essa consciência para ela poder assumir aquele papel que faz parte da identidade dela. Tá no caminho dela crescer, só não tá adormecida ali. A gente tem que dar uma ajudinha, dar um empurrãozinho ali. Você me lembrou agora de um papo que eu tive numa mentoria de carreira. Eu fiz algumas já também, com uma pessoa que inclusive já gravou contigo lá no Camargos Cast. Foi uma das primeiras de um programa que eu participei, com a Augusta. A Augusta, eu tava aqui pensando, quem? Voou, e tá voando lá. Eu encontro ela às vezes e falo, cara, que orgulho, não da mentoria, até porque ela já vinha voando, né? Mas a conexão, a proximidade, e eu conheço ela de bons anos, né? A gente saiu da base. Então, quando a gente vê alguém que a gente conhece também, gente real, com história real, tendo sucesso, ó, eu falo, já arrepia de novo. Pô, é muito lindo. Muito lindo. A Augusta eu até procuro conectar aqui o título do podcast com isso, muito isso que você falou. A gente está falando agora, né? Histórias reais com pessoas reais. Porque, cara, faz muito sentido, às vezes, para engajamento e tudo mais, ter a galera que tem muito seguidor, sem dúvida nenhuma, vai trazer mais seguidor pro podcast, vai atrair mais gente para comprar o livro quando for lançado, para algum programa de mentoria que a gente vai lançar. Mas e essas histórias reais, com pessoas reais, que não que essas pessoas que estão lá liderando a internet agora e tudo mais não sejam pessoas reais. Mas, cara, e essa história do cachorro-quente lá na Coab 1, de Carapicuíba? Porra, que te emocionou. O quanto isso pode mexer na tua vida agora? Ou alguém que também ali cresceu na Coab, ou lá no Piratininga, trabalhando na padaria com o pai. Ou que está julgando o pai, que vai dormir, mas na verdade o pai tem um problema maior que talvez ele só veja lá na frente, como eu trouxe aqui. Então tem muita coisa. Tem coisas que a gente só consegue ver porque durante muito tempo fui um cara muito frio, viu, Marcelo? Muito prático e frio. Prático e frio, prático e frio. Quem que era frio e prático na tua infância? Minha mãe. Então eu era muito prático e vamos, é disciplina e vamos fazer acontecer, tal. Eu acho que nasceu um outro Michel depois que meus filhos nasceram. Ah, sem dúvida. Aí eu jamais choraria, igual chorei aqui hoje. Jamais. Não, isso não acontecia. Meus amigos falavam Michel, coração de pedra. Era Olha esse só. Porque eles vinham chorando, terminei um namoro, não sei o que, eu ouvi e falava, não, mas pra esquerda, pra direita, pula pra baixo. Nacional total, né? Eles, meu Deus, Michel! Eu te entendo, mano. Acho que o cara só queria um abraço. E eu falei, não, mas aí você tem que ficar, porra, velho, só fica quieto e dá um abraço. Sim. Então hoje a história é outra, acho que também tem isso. Sim. Que a paternidade traz mais humanidade também, assim, fiquei mais... Eu digo que a paternidade tem o poder de transformar, né? O poder da paternidade, enfim. Muito disso também que surgiu aquela ideia do projeto da comunidade, paternidade de negócio. Como que a gente conecta, né? Homens que querem olhar para essa paternidade de uma forma diferente, que também acreditam nessa questão de que a paternidade conecta e que tá tudo bem fazer dinheiro e fazer negócio juntos, né? Mas, primeiro, o que é prioritário. Então, para mim, a paternidade e a família é uma prioridade. Então, como a gente vive aquela máxima da frase que a gente traz lá, de homens de família com negócios e não homens de negócio com família. Como que a gente traz isso para frente? Porque quando a gente falou do teu pai aqui, eu falo do meu, a gente fala dos nossos filhos, pô, a gente tem muito mais energia para falar de negócio a hora que a gente desligar a câmera aqui e for fazer alguma coisa. Pô, com certeza. Traz mais emoção, mais criatividade. E essa né? comunidade, eu hoje, casado com filho, eu entendo o poder dessa comunidade, porque tem momentos que a gente precisa de algum porto seguro, de alguém que você possa ali ouvir umas opiniões, tal. Tive momentos no meu casamento bem críticos que se não fosse me abrir com um amigo tal, acho que tudo teria ido por água abaixo. Então, acho que essa
esse lugar ali, aquele ambiente seguro que você pode falar, cara, tô com esse Tô com um problema. desafio Ou aqui. então, como você falou, vamos levar esse conteúdo para falar de educação de filhos, ou então educação de pais que vão educar filhos, porque os pais acabam se reeducando para entregar E a filhos gente não melhores, né? estuda para ser pai, né? E tem muito conteúdo hoje disponível. A gente acha que é só ir no instinto. E não é, galera. Não é, Não não é. é. No casamento também não é. Também não A é. Laura é uma guerreira. Nossa, dedico aqui, Laura, ó, te amo. E ela sabe do esforço porque essa coisa de ir para os Estados Unidos é tudo muito legal, eu falando aqui. Mas é barra. Imagina. É barra. Ela já tinha saído lá do Paraguai para morar em São Paulo. E quando tá ficando tudo bem, eu vou e vamos todo mundo para os Estados Unidos. E estamos nos Estados Unidos, volta todo mundo para cá. Aí todo mundo para cá, volta todo mundo para o Paraguai. Cara, Dá um bonito outro pra quem podcast. vê, mas pra gente que vive é complicado essa logística toda. Nossa. Mas foi E bom. outra Foi cultura, bom pra né? ajudar Outra muita gente cultura. hoje. Outra cultura. Falando em ajudar a gente está chegando na nossa reta final aqui, cara. Se você pudesse deixar uma mensagem, a gente falou muito sobre dos jovens com o teu projeto de Gente Conectando Gente. Se você pudesse deixar uma mensagem final para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, que sonham em ter lá um cargo de liderança e tudo mais, ter sucesso ali na carreira, o que cada um considerar sucesso. Que mensagem você poderia dar para essa galera jovem? Eu digo para essa galera jovem para não perder tempo e seguir o Gente Conectando Gente. Porque lá eu vou levar histórias reais de gente real, como eu, como você que está começando aí agora, para desenvolver a sua carreira, para você ter uma referência. Você também pode ter acesso à mentoria acessível para você tirar dúvida do que fazer, do que está te travando. Às vezes você já começou e está buscando aquela promoção que não vem. Por que não vem? Tem alguma coisa barreirando aí. Tem muito conteúdo hoje na internet. Sim. E hoje eu falo que o Gente Conectando Gente é para você que quer buscar conhecimento profissional. E no Camargos Cash tem conhecimento de histórias de superação de todo tipo, para você também se inspirar e ver que todo mundo passa por essa surpresa. Você só não pode paralisar. Não paralisa. Busque conhecimento. Invista em ambientes seguros. Comunidade, paternidade e negócio é um ambiente seguro é um ambiente propício para você falar de paternidade, falar dos seus problemas pessoais também, e vai todo mundo te empurrar para frente. Acessar um canal como o Camargos Cast, como Gente Conectando Gente, como Tarja Preta, é você acessar ter acesso a um grupo de pessoas que estão falando de prosperidade, de ir para frente. Total. E se você quiser, compre esse acesso também. Vá num evento, compre essa mentoria, esteja num ambiente... Invista em você, né? Invista em você, esteja no ambiente... por isso que eu falo muito do Spotify, porque uma vez uma ouvinte lá falou da audiência, escreveu, põe no Spotify que eu tô no metrô e eu quero ouvir. Boa. Então você pode estar no metrô e estar ali. E tocar uma vida, uma história que você nem faz ideia. O meu hábito de leitura que eu tenho até hoje surgiu no trem. Eu pegava muito trem. E ficar lá no trem, eu ia lendo. Lembra do PC Info, Você S.A., tinha a Mundo PM, que era de gerenciamento de projetos. Pequenas empresas, grandes negócios. Cara, vamos longe aqui. E além do tudo. Cara, Michel, obrigado. A gente está chegando ao fim aqui. Gratidão por você estar aqui, pelo teu tempo, pela tua história, principalmente ali pela tua vulnerabilidade de abrir um pouco mais, de se emocionar. É isso que a gente procura trazer aqui, histórias reais com pessoas reais. Então, sou muito grato de você dividir um pouquinho da história da tua família aqui. E como você falou, todo mundo tem seus altos e baixos, todo mundo vive vários, do Tarja Preta a São Silvestre, em cada um no seu desafio, na sua área de vida. Mas queria te agradecer de novo e reforçar que esse projeto está saindo do papel também muito pelo teu incentivo, pelo teu convite do Edu lá para o Camargos Cash. Obrigado, cara. Valeu, obrigado a você, brigadão e conta comigo, tamo junto. Como que o pessoal faz para te encontrar e saber mais das tuas mentorias, dos teus projetos? Então, acessa lá no Instagram, o camargo.michel. Boa. E no YouTube, Spotify, Camargos Cast e Gente Conectando Gente. Vamos deixar aí nas descrições também. E, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês. Curtam aí o episódio. Enviem também esse episódio. Compartilhem com principalmente algum jovem que vai se beneficiar, provavelmente ouvindo aqui as histórias do Michel, o bate-papo que a gente teve. E não perde nada também nos próximos que vão vir. Vão vir muitas histórias boas ainda, muitas vivências do Tarja Preta São Silvestre.
Valeu, até a próxima.